Olá pessoal, bem-vindos de volta à nossa disciplina. A aula de hoje será uma aula voltada para aspectos cinesiológicos e biomecânicos do sistema ósseo. Nas aulas anteriores, nós acabamos conversando bastante sobre o sistema muscular, no que diz respeito às características dos músculos e como eles podem atuar para que o movimento ocorra. Nós também discutimos como descrever corretamente o movimento humano sob a perspectiva de planos e eixos. Na aula passada discutimos um pouco sobre origem e inserção dos músculos e a importância de se conhecer as funções dos músculos biarticulares e como manipulá-los durante exercícios de academia pode ser interessante para priorizar um determinado grupo muscular que seja de interesse. E na aula de hoje, nós vamos falar especialmente sobre o sistema ósseo. Por que nós vamos falar sobre o sistema ósseo? Porque o sistema ósseo também é um dos sistemas motores que estão relacionados, como o próprio nome diz, ao movimento humano. É por meio do sistema ósseo que a gente começa a entender uma série de fatores que comprometem a locomoção humana, a qualidade de vida e também alguns aspectos funcionais do movimento na fase adulta e na fase idosa. Então, com essa aula, eu pretendo fazer com que vocês sejam capazes de responder algumas perguntas que são constantemente formuladas aos profissionais da área da saúde e também aos profissionais da área de educação física. O primeiro tipo de pergunta que se faz é: qual é o melhor tipo de atividade física para idosos? Por que eu estou falando isso especialmente numa aula de cinesiologia do sistema ósseo? Porque nós sabemos que um dos principais problemas acometidos em idosos é a famosa osteoporose, ou o seu quadro inicial, que é a osteopenia. O que elas significam? Quais são as consequências desse tipo de doença e como nós, da área de educação física, podemos, de alguma maneira, amenizar os seus efeitos? Outra pergunta que constantemente fazem aos profissionais de educação física: a atividade física é essencial para o crescimento? Fazer exercício físico vai contribuir para o crescimento de uma criança ou de um adolescente? Ou, pelo contrário, fazer muito exercício, será que isso de alguma maneira pode prejudicar o desenvolvimento e crescimento de crianças e adolescentes? Aquelas atividades que geram muito impacto, será que elas podem, de fato, comprometer o crescimento de crianças e adolescentes? Então, para entender todos esses fatores intervenientes no crescimento e modelamento do sistema ósseo, nós precisamos ir a fundo na cinesiologia e na biomecânica do sistema ósseo. E ir a fundo na cinesiologia do sistema ósseo é entender a famosa Lei de Wolff, de 1892. O que a Lei de Wolff fala? Ela fala que existe uma interdependência entre a forma e função no osso, e que o crescimento e desenvolvimento do osso está sujeito às leis da física. O que ele quer dizer com isso? Quer dizer que a forma e a função do osso tem relação com as leis da física, e isso significa que, conforme as cargas são aplicadas nesses ossos, eles podem sim se desenvolver de uma maneira dependente. É sobre isso que eu quero conversar com vocês, e talvez essa é a maior ciência e o principal saber que a gente precisa adquirir na aula de cinesiologia do sistema ósseo para que a gente consiga manipulá-lo de acordo com os nossos interesses dentro da área de educação física. Bom, alguns aspectos gerais que
não é novidade para ninguém, principalmente para aqueles alunos que já fizeram anatomia, que o esqueleto adulto possui aproximadamente 206 ossos das mais diversas formas, funções e características. Desses 206 ossos, claramente nós temos ossos com função destacada para a locomoção, outros com função destacada para proteção. É óbvio que são os ossos envolvidos na locomoção que nos interessam mais. Um outro ponto muito importante que deve ser destacado diz respeito aos ossos que nós costumamos ver nas salas de anatomia. Embora aqueles ossos sejam reais, os ossos, quando eles estão lá dentro do nosso corpo, eles não têm a mesma aparência daqueles ossos que a gente vê na anatomia. Por que que a gente sabe disso? Por que que esses ossos não têm a mesma aparência? Porque aqueles ossos que a gente vê na anatomia são ossos desidratados. Eles nos dão uma impressão de estrutura extremamente rígida. E o que eu quero dizer com uma estrutura extremamente rígida? Uma estrutura que não permite quase nenhuma deformação. E isso não é real. O osso que está lá dentro do nosso corpo, ele é um osso muito resistente, mas ele também é um osso com características elásticas que o permitem resistir a ações de compressão e tração. Então, o que eu quero dizer com isso? Que da mesma forma que o nosso osso é composto por um material extremamente resistente, ele também é composto por um material que possibilita grandes graus de deformação. E essa deformação é que justamente nos garante uma locomoção segura e também, obviamente, o desenvolvimento do sistema ósseo. Outro aspecto importante de ser fortalecido nessa pequena introdução é que os ossos são altamente influenciáveis pela nutrição, logo, ele precisa de determinadas características nutricionais para conseguir se desenvolver e se manter. Ele também é fortemente influenciável pelo nível de atividade física, e é um ponto que nós vamos conversar bastante na nossa aula, a capacidade do osso de se modelar em função da quantidade de estresse que ele sofre ao longo do dia e ao longo da prática de exercícios físicos, e também é fortemente influenciado por hábitos posturais. Então, quando nós nos mantemos frequentemente numa determinada postura, esses ossos são fortemente influenciados por essas posturas e acabam também sofrendo deformações em função disso. Bom, os ossos podem ser classificados também por funções, embora o nosso foco seja a locomoção, nós precisamos também entender que os ossos possuem também outras funções além da locomoção. Uma delas é a proteção, então quando o osso ele tem o objetivo de assegurar que determinadas estruturas anatômicas estejam protegidas de impacto e de estresse, nós podemos dizer que esses ossos têm a função de proteção. Os mais facilmente de se lembrar são os ossos do crânio, são os ossos das vértebras que protegem a medula espinhal, e também nós temos o externo e as costelas, que têm a responsabilidade de proteger órgãos vitais como o pulmão e o coração. Acabei comentando dos ossos do crânio, obviamente, não falei o órgão que eles protegem, mas obviamente eles promovem a proteção do nosso cérebro. Além disso, o osso também tem a função da hematopoiese. O que significa
a hematopoiese. A hematopoiese é o processo de formação de células sanguíneas que ocorrem na medula óssea. Que células sanguíneas são essas? São as hemácias, também conhecidas como glóbulos vermelhos, os leucócitos, também conhecidos como os glóbulos brancos, e as plaquetas. É muito importante destacar que a medula óssea é a estrutura responsável pela produção dessas células sanguíneas e que elas estão presentes na maioria dos ossos trabeculares, como, por exemplo, as vértebras, na parte proximal do fêmur e também na crista ilíaca. Então, não é à toa que, quando se faz transplante de medula, muitas vezes se busca materiais dessas regiões, vértebras, região proximal do fêmur e também na crista ilíaca. Além disso, os ossos também têm a função de armazenamento de nutrientes, como minerais e também triglicerídeos, que são as famosas gorduras. Então, são fontes de segurança de armazenamento nutricional. Por fim, cabe destacar que os ossos também têm a função de suporte, principalmente para nos manter na postura ereta e também para resistir a forças externas que estão constantemente atuando no nosso corpo. Por fim, a função de movimento, que é a que talvez mais nos interesse para um curso de educação física, um curso de esporte, que diz respeito à capacidade de um conjunto de ossos que se une nas articulações formar um sistema de alavancas que, ao haver a contração muscular, promoverá o movimento e a rotação dessas articulações, possibilitando que o corpo humano se locomova. Então, obviamente, não é somente o sistema ósseo que vai promover o movimento, mas sim uma ação integrada entre o sistema muscular, o sistema articular e o sistema ósseo. Então, por um meio de alavancas movimentadas pelos músculos, as articulações rodarão e, com isso, o ser humano poderá se locomover. Os ossos eles podem também ser classificados de diferentes maneiras. Uma das maneiras de classificação dos ossos são por tamanho e forma. Então, por exemplo, nós temos os ossos longos, os ossos curtos, os ossos planos, os ossos irregulares e também os ossos sesamoides, como, por exemplo, a nossa patela. A nossa patela é um osso sesamoide que tem a função de aprimorar a alavanca que movimentará o nosso joelho. Eles também podem ser classificados por função, como vocês acabaram de ver nos slides anteriores, e também podem ser classificados pela proporção de tecidos. Isso certamente vocês já devem ter ouvido falar sobre os diferentes tecidos que compõem um osso, o tecido mais compacto e um tecido mais esponjoso. Vamos ver o que compõe cada um desses? Então, quais são os constituintes do tecido ósseo? Cerca de 95% do nosso osso é composto por substância orgânica, chamadas fibras colágenas, e por substância fundamental amorfa. São elas que vão conferir as propriedades elásticas ao osso. O que eu quero dizer com isso? São eles que nos permitem deformar o osso a partir da existência de um estresse ou de uma carga que é aplicada e também retornar às suas características originais quando essa carga cessa. Então, quem possibilita essa deformação do nosso tecido ósseo
são as substâncias orgânicas. Temos ainda os sais inorgânicos, basicamente o carbonato e fosfato de cálcio, que conferem justamente a rigidez ao tecido ósseo e constituem aí os materiais mais importantes que conferem a característica de resistência à compressão dos nossos ossos. Então, são os sais inorgânicos que dão rigidez ao tecido ósseo. Um outro ponto importante a ser destacado é que 25 a 30% da massa óssea é composta por água, e com isso ela realiza um importante papel na resistência do osso, justamente porque na substância orgânica formada lá pelas fibras colágenas a gente consegue promover grande deformação do sistema ósseo. Bom, como os nossos ossos estão estruturados? Então, eu apresento aqui a imagem de um osso longo para vocês. Poderia ser, por exemplo, o osso do fêmur. E ele tem as seguintes estruturas. Tem as epífises, que são conhecidas como as extremidades do osso. Nós temos também a diáfise, que é o corpo do osso. E temos a linha ou placa epifisária, que separa o centro da epífise com o centro da diáfise. Ela é formada por um tecido cartilaginoso e tem uma função extremamente importante no processo de crescimento longitudinal do osso. E, por fim, o periósteo, que é uma membrana com duas camadas que recobre o osso, que fica ao redor aqui da superfície do osso. As epífises são praticamente formadas por um osso mais poroso, pouco mineralizado, chamado osso trabecular. Por que chama osso trabecular? Porque ele é composto por trabéculas. Trabéculas do latim significa pequenas vigas. Então, se a gente pudesse dar um zoom nesse osso trabecular, aproximar a visão desse osso trabecular, nós iríamos ver que ele é claramente um osso poroso, todo entrelaçado, justamente formado por essas estruturas chamadas trabéculas. A diáfise, por outro lado, é formado por um osso mais mineralizado, chamado osso cortical, um osso menos poroso. Então, do que é formado o nosso tecido ósseo, né? Então, vamos lá para a substância mais compacta, que é o osso cortical. Ele é formado por lamelas dispostas uma sobre a outra, paralelas ao longo do osso e sem muito espaço entre si. E a maior quantidade é de substância mineral. Então, o osso cortical é um osso extremamente compactado, com poucos espaços entre si, onde há lamelas dispostas umas sobre as outras. Por outro lado, a substância esponjosa, que é formada por esse osso trabecular, as lamelas se entrecruzam nas mais variadas direções, com algumas cavidades e pontos de união. Então, como vocês podem ver, as trabéculas que eu comentei no slide anterior, que são as pequenas vigas, podem ser facilmente visualizadas nessa figura ao lado. Elas têm uma distribuição aparentemente irregular, mas não é por acaso a direção dessas trabéculas. Elas têm uma direção justamente voltada para as direções onde as maiores cargas atuam. Então, por isso que elas possuem uma maior capacidade de deformação. Como os ossos acabam sofrendo maiores sobrecargas nessas direções, as trabéculas elas se desenvolvem também nessas direções, o que confere a essas estruturas uma grande capacidade de
deformação. Então, como vocês podem ver nesse slide, 2 exemplos de osso cortical e osso trabecular. O osso cortical é um osso mais denso, mais rígido. Por outro lado, o osso trabecular tem espaços entre si, não é compacto e é formado por essas pequenas vigas chamadas trabéculas. Aqui nós temos uma outra imagem bastante clara do que é o osso cortical e o osso trabecular. Osso cortical bem compacto, quase nenhum espaço entre as lamelas, e o osso trabecular, claramente nós conseguimos ver aqui as trabéculas, essas pequenas vigas que acabam promovendo, conferindo ao osso uma grande capacidade de deformação. Um ponto importante, que foi o que eu destaquei nos slides anteriores, é que a direção dessas trabéculas, ela parece irregular, mas elas têm uma determinada função. Então, elas são criadas, elas se desenvolvem justamente nas direções onde os estresses ocorrem, nas direções onde as forças atuam na sustentação e locomoção humana. Então, aqui à direita vocês conseguem ver a imagem do osso, e à esquerda, me desculpe, e à direita vocês conseguem ver as estruturas que compõem esse osso trabecular, que justamente apresentam uma direção onde elas sustentariam melhor as cargas que ocorrem no nosso corpo. Um fator bastante interessante, o que nós estamos mostrando aqui, é o osso do fêmur, e é justamente nos locais onde o fêmur tem que fazer a sustentação e suportar a carga durante a locomoção e a postura ereta, é justamente nessas direções onde as trabéculas se desenvolvem, justamente para conseguir promover alguma deformação. Então, aqui alguns exemplos também de osso trabecular nas vértebras e osso trabecular no fêmur. Bom, e como ocorre o crescimento e o desenvolvimento ósseo? Então, o que é o crescimento ósseo? Quando eu falo de crescimento, eu estou falando do crescimento longitudinal do osso, que ocorre lá no nível das placas epifisárias, aquelas placas que são formadas por tecido cartilaginoso. Então, o centro de cada epífise produz continuamente novas células, elas vão pressionando a placa epifisária até que chega no momento de maturação, o indivíduo tem o total fechamento das placas epifisárias, onde não haverá mais tecido cartilaginoso. Então, claramente aqui nós conseguimos ver a placa epifisária a partir de um raio-x, e muitas vezes o raio-x que é utilizado para se determinar ou se fazer uma previsão a respeito do crescimento possível de uma determinada criança ou adolescente, ou ainda o estágio de maturação que aquela criança se encontra, ou aquele adolescente se encontra. Então, aqui nós temos mais alguns exemplos de placa epifisária, aqui ainda com um grande espaço para desenvolvimento, e nessa imagem da direita vocês já conseguem ver apenas um restinho da placa epifisária que praticamente já sumiu após o processo de crescimento longitudinal. A partir do momento que a placa epifisária se fecha, não há mais crescimento longitudinal, o que não significa dizer que o osso não se desenvolve mais, que é o que nós vamos apresentar mais para frente. Então, aqui nós temos mais alguns exemplos dessa linha ou placa epifisária. E o que é o crescimento circunferencial? O crescimento circunferencial é o que nós chamamos do desenvolvimento ósseo. Como que ele funciona, né? Como é que ocorre esse aumento em diâmetro, em circunferência? A camada mais interna do periósteo
produz camadas concêntricas de osso na face externa, enquanto uma reabsorção mais ou menos proporcional se dá na cavidade medular, aumentando o seu diâmetro. Esse trabalho é feito pelos osteoblastos e osteoclastos. Os osteoblastos têm a função de produção, enquanto que os osteoclastos têm a função de absorção dessas camadas de osso, dessas células. Então, enquanto nós estamos nos desenvolvendo, estamos crescendo, a produção é maior do que a absorção. Quando chegamos à fase adulta, esse trabalho é equilibrado, e aí, após a fase adulta e com o envelhecimento, a absorção pelos osteoclastos acaba sendo um processo mais rápido do que a produção. E isso confere a perda de densidade óssea do nosso sistema ósseo. Bom, alguns pontos importantes a respeito do crescimento longitudinal. Primeiro, ele ocorre enquanto houver disco ou placa epifisária, aquela camada de tecido cartilaginoso. Termina com a ossificação do disco, ou seja, no momento em que toda a cartilagem é substituída pelo tecido ósseo. Costuma acontecer mais cedo nas mulheres e um pouco mais tarde para os homens, por volta aí de 16 a 18 anos nas mulheres e de 18 a 20 anos nos homens. O pico de acúmulo mineral ósseo se dá por volta dos 25 anos nas mulheres e 30 anos nos homens. Por outro lado, o crescimento circunferencial ele ocorre por quase toda a vida e muito mais rápido antes da fase adulta. Então, na fase adulta, como eu disse, nós temos uma maior atuação dos osteoblastos e menor atuação dos osteoclastos. E essa atividade se mantém equilibrada até os 30 anos. Após isso se dá o início da perda da massa óssea. Então, como vocês podem ver nessa curva aqui, o que nós temos é um crescimento da massa óssea até por volta dos 30 anos de idade, tanto para homens quanto para mulheres. A partir dos 30 anos de idade, começa a haver um decréscimo dessa massa óssea, e aqui no caso das mulheres nós vemos uma acentuação da perda da massa óssea a partir dos 40 anos de idade. Por que isso ocorre? Especialmente nas mulheres, por conta da menopausa. Então, é um decréscimo bastante acentuado e que diferencia muito o quadro dos homens e das mulheres. Vocês devem estar se perguntando nesse momento, professor, já que nós vamos perder sempre massa óssea a partir dos 30 anos de idade, não há muito o que se fazer, correto? Não, pessoal, não é correto pensar dessa maneira. O que nós podemos fazer é atrasar ao máximo esse decréscimo da massa óssea e, obviamente, a importância da atividade física nessa fase é ainda maior, porque ela sim vai ter uma grande contribuição para desacelerar esse processo de perda de massa óssea. Como que isso vai ocorrer, pessoal? Aí eu volto na famosa lei de Wolff. O que a lei de Wolff fala? Ela fala que o osso responde dinamicamente à presença ou ausência de diferentes forças com mudanças no tamanho, formato e densidade dos ossos. Essa lei se chama lei de Wolff porque ela foi descrita originalmente por um cientista alemão chamado Wolff e a lei acabou assumindo o seu nome. É justamente ela, pessoal, que justifica e que explica
a modelagem e remodelagem dos ossos. O que isso significa? Que um osso ele pode sim ficar mais ou menos resistente à medida que eu tenho forças atuando mais ou menos no osso. Quando há estresse suficiente e esse estresse é intermitente, ou seja, não é um estresse, uma carga que atua permanentemente no nosso corpo, ou seja, ela é intermitente, ela ocorre de uma maneira dinâmica, uma carga que aparece e desaparece de maneira intermitente. Quando isso ocorre, há um ganho de densidade óssea. Da mesma forma, quando há baixo estresse, também há perda de densidade óssea. E o mais importante, pessoal, é que a gente entenda que essa lei de Wolff, ela acontece perifericamente, ou seja, essa resposta vai ocorrer nos locais onde essas forças e cargas atuam. Então, não adianta imaginar que se há compressão, se há tração, se há alguma carga ocorrendo nos membros inferiores, que isso vai gerar um ganho de densidade óssea nos membros superiores. Isso não é verdade. Vai ocorrer onde houver estresse, onde houver carga. É justamente a lei de Wolff que explica a hipertrofia óssea nos braços de tenistas, lançadores, jogadores de vôlei, handebol, nos braços dominantes, ou seja, um tenista que a vida inteira se adaptou a rebater bolas com apenas um dos membros superiores, isso vai fazer com que ocorra uma hipertrofia óssea apenas nesse membro superior que ele mais utiliza. Um ponto importante é que esse estresse, essa carga, não é simplesmente a carga de impacto. A própria contração muscular é suficientemente intensa para promover a modelagem dos ossos. É o mesmo que a gente consegue identificar para os membros inferiores de corredores, ciclistas, jogadores de futebol, entre outros. Então, é importante destacar que mesmo os ciclistas, por exemplo, que não apresentam um impacto do corpo dele com o solo durante a corrida, isso não o faz não ter ganho de densidade óssea. Muito pelo contrário. Como eu disse, a própria contração muscular, as cargas de tensão e tração geradas pela contração muscular são suficientemente altas para promover esse ganho de densidade óssea. A lei de Wolff também explica o efeito contrário, pessoal, que nós chamamos de atrofia óssea, que é o que acontece quando as pessoas permanecem no leito de hospitais por muito tempo e apresentam quadros de osteopenia e osteoporose. O que isso significa, pessoal? Que o fato de ficar deitado, sentado o tempo todo não promove carga o suficiente para promover o ganho de densidade óssea. Como eu disse, as cargas elas precisam ser intermitentes. Então é por isso que muitas vezes as pessoas que estão acamadas ou até mesmo em coma, elas precisam da atuação do fisioterapeuta para promover contrações musculares passivas, para que essas pequenas contrações consigam, de alguma maneira, manter o nível de densidade óssea do indivíduo. O mesmo ocorre quando os astronautas estão em órbita. Existem planos extremamente rigorosos para manterem os astronautas ativos quando eles estão em órbita. Então, a NASA e muitas universidades, inclusive algumas universidades brasileiras, têm se preocupado com a construção de equipamentos para a prática de exercícios em órbita. Óbvio que não dá para usar halter, né? Que a gente usa na musculação quando os astronautas estão em órbita. Então, o que acaba sendo necessário fazer
é a história de realizar corrida em esteiras atadas, corridas com outros tipos, exercícios com outros tipos de resistência, como elásticos e outros implementos que promovem aí algum tipo de resistência ao sistema musculoesquelético do indivíduo. Aqui eu tenho um vídeo que eu vou compartilhar com vocês na aula, que é um vídeo que mostra justamente como se dá o desenvolvimento, a modelagem óssea no nível das trabéculas. É um vídeo que vocês podem facilmente achar no YouTube, que se chama A Ciência da Luta, e ele mostra justamente como atletas das lutas conseguem, por exemplo, num soco, num chute, quebrar concretos, quebrar tijolos, quebrar madeiras. Então eles mostram que se houver um desenvolvimento, um processo de desenvolvimento ósseo naquela região, o osso consegue sim ficar mais resistente e resistir a altas cargas que ocorrem num intervalo de tempo relativamente curto. Se nós temos a modelagem óssea, nós também temos a remodelagem óssea, ou que nós também chamamos de atrofia óssea. Uma das formas de representar isso é o que nós chamamos da osteoporose, que é uma doença encontrada na maioria dos idosos e principalmente nas mulheres, e que representa aí um resultado de vida inteira de hábitos ruins. O que seriam esses hábitos ruins? A falta de exercícios físicos, a falta de uma boa alimentação e, no caso das mulheres, um controle hormonal, faz com que as pessoas acabem tendo grandes problemas com osteoporose e, quando chegam na fase idosa, muitas vezes sofrem fraturas de ossos em baixas cargas. Então é muito recorrente idosos que sofrem fraturas quando estão andando. Muitas vezes essas fraturas acontecem no colo do fêmur e é difícil às vezes explicar para o idoso que a fratura não ocorreu por conta da queda, né? O idoso cai e ele acha que ele quebrou o fêmur por conta da queda, quando na verdade ele caiu por causa da fratura. Então a simples carga da locomoção é o suficiente para promover uma fratura no colo do fêmur e aí o idoso cai. E para quem já tem a osteoporose, como vocês viram, o processo de recuperação é ainda mais complicado, porque essa pessoa vai ter dificuldades para se locomover e é justamente a locomoção, os exercícios físicos que promoveriam ou ajudariam no processo de reabilitação desse indivíduo. Então, mais do que nunca, vale a pena falar sobre a importância da prevenção nesse caso. Se esses adultos e idosos não têm nenhum quadro de osteoporose ou osteopenia, que são as fases iniciais da osteoporose, é extremamente importante que a gente faça uma boa recomendação a respeito dos exercícios físicos. Existe uma tendência muito grande de se encaminhar idosos para hidroginástica, por achar que a hidroginástica é um exercício seguro. De fato, é um exercício seguro, no entanto, ela não promove estresse suficiente para possibilitar a modelagem ou desenvolvimento ósseo. Lembrando, o osso precisa de estresse e na água nós temos uma grande redução de carga. Então é preciso tomar muito cuidado para que o idoso não faça apenas a hidroginástica, caso seja uma atividade que ele goste muito, mas que ele complemente esse exercício com outros exercícios, como, por exemplo, a musculação. Mesmo que o indivíduo faça esse exercício sentado, né, ou em posturas estáticas, a contração muscular ela já promove cargas suficientes para promover o desenvolvimento ósseo.
Um outro ponto bastante importante, esse assunto é bastante discutido na área de educação física. Muitas vezes há uma confusão entre crescimento e desenvolvimento, e muito se fala da importância do exercício físico para o crescimento e desenvolvimento ósseo. Isso foi tão importante que caiu uma questão no ENAD de 2004 que diz o seguinte, que o exercício físico é essencial para o crescimento ósseo em comprimento e, consequentemente, para o aumento da estatura da criança, porque a compressão intermitente das placas de crescimento decorrente do peso corporal e do exercício podem provocar maior mineralização e densidade óssea. E aí, a respeito dessas duas afirmações, eles perguntam qual que é verdadeiro e qual que é falso. Vou fazer essa pergunta a vocês no nosso encontro e depois quero ver se vocês sabem o gabarito. Bom, então só fechando essa parte da modelagem e remodelagem óssea, a hipertrofia ela ocorre quando há carga o suficiente, então o indivíduo sofre estresse suficiente e faz com que o osso fique mais denso. Então, exercícios regulares aumentam a densidade do esqueleto, como, por exemplo, o húmero do tenista, e também dos membros inferiores por conta da locomoção, da corrida que ele faz. E a atrofia é resposta à tensão reduzida. Então, quando não há carga o suficiente, quando não há estresse o suficiente, há uma diminuição de cálcio, diminuindo assim o peso e a resistência óssea. Significa que os ossos ficam, sim, mais suscetíveis a fraturas, que é o que acontece com os astronautas, com acamados e com alguns idosos. Por outro lado, a remodelação óssea acontece com essa existência de estresse. Então, é o que dizia a lei de Wolff, que o osso tem a habilidade de remodelar-se, alterando o seu tamanho, forma e estrutura para suportar as demandas mecânicas. A atividade muscular e a própria ação da gravidade, o impacto da locomoção é o suficiente para aumentar a massa óssea. Por outro lado, a ausência de peso, ficar sem realizar atividades e exercícios físicos, ter um comportamento sedentário, também promove a redução de massa óssea. O quanto que ocorre de redução de massa óssea? Então, existe uma estimativa que em repouso absoluto, quando as pessoas estão acamadas, por exemplo, ou em coma, há uma redução de 1% por semana de densidade óssea, o que pode ser mais grave em indivíduos idosos. Bom, sobre as cargas que atuam nos nossos ossos, é importante dizer que o nosso osso ele tem uma característica chamada anisotrópica. O que significa uma característica anisotrópica? Significa que o osso ele tem capacidade de suportar mais ou menos, dependendo da direção da aplicação da carga. O que eu quero dizer com isso? Que o nosso osso ele é muito capaz de suportar cargas no sentido longitudinal, no entanto, eles não são capazes de suportar altas cargas que podem ocorrer no sentido horizontal, cargas de deslizamento, inclinação, torção, entre outras. Então, alguns exemplos dessas cargas. Então, cargas de compressão são cargas que podem ser interpretadas como cargas de força de esmagamento. Então, o próprio peso atua como uma força compressiva sobre os ossos que o sustentam, como, por exemplo, as vértebras e os membros inferiores. De uma maneira antagônica, nós temos a tração, que é uma força que cria tensão no objeto que é aplicado, é o oposto da compressão. Então, os músculos eles exercem tensão sobre os ossos inseridos
especialmente no local da inserção. Nós temos ainda a carga de cisalhamento, também chamada de carga de deslizamento, que atua paralela ou tangencialmente a uma superfície, que tende a causar aí o deslocamento ou deslizamento de uma estrutura sobre a outra. Por exemplo, o fêmur ele promove uma carga de cisalhamento no platô tibial quando nós agachamos. Quando fazemos o agachamento, o deslizamento que o fêmur faz sobre o platô tibial causa aí uma carga que nós chamamos de cisalhamento. Ainda temos uma carga de inclinação, que é uma carga que produz compressão de um lado da estrutura e tensão do outro lado da estrutura. Então é na carga de inclinação que normalmente nós acabamos produzindo fraturas no osso, né? Então imagina lá um jogador sofre um carrinho, sofre um chute no osso da tíbia, é um chute que promove uma compressão em um lado da estrutura e uma tensão do outro lado da estrutura. E por fim nós temos a carga de torção, que é a carga que produz uma rotação ao redor do eixo longitudinal do osso. Então uma carga de torção, como por exemplo aqui nós temos na brincadeira de braço de ferro, é o suficiente para que muitas vezes nós tenhamos uma fratura por torção do húmero. Então, um ponto bastante importante aí que nós devemos nos atentar. Então, só para representar o que seriam essas cargas, as cargas de compressão, tensão, cisalhamento, inclinação e torção. Por que é importante entender as características dessas cargas? Porque, obviamente, o osso responde de uma maneira diferente para cada uma delas. Para algumas ele suporta mais, para outras ele suporta menos. Então, a resposta elástica, dependendo da direção onde essa força atua, ela pode ser maior ou menor. E o que é essa resposta elástica? É a resposta que possibilita o osso a mudar o seu comprimento e formato enquanto houver estresse, enquanto houver carga atuando sobre ele. A partir do momento que essa carga cessa, o osso, a estrutura óssea, volta ao seu comprimento normal. Estima-se que um osso tem uma resposta elástica de deformação de até 3%, ou seja, é uma deformação relativamente grande. Por outro lado, a resposta plástica representa aquele ponto que, após uma determinada deformação, começam a aparecer micro-rupturas e o osso se deforma permanentemente, podendo chegar até a uma fratura, como, por exemplo, a fratura dessa imagem. Embora no salto triplo ocorra uma alta sobrecarga sobre o membro inferior do indivíduo, essa fratura ocorreu em uma competição antes das Olimpíadas de Barcelona, desse saltador norte-americano, que obviamente sofre sobrecargas recorrentes no sistema músculo-esquelético. Essa sobrecarga é uma sobrecarga relativamente alta, porém ela ocorre por um período de tempo muito curto. Se não houver a relação ideal entre repouso e exercício, aquelas micro-rupturas causadas pelo estresse, que normalmente acaba sendo positiva, que gera o ganho de densidade óssea, pode ser que ela não tenha tempo suficiente para se recuperar e muitas vezes isso acaba causando uma fratura como essa que vocês estão vendo na imagem e que também muitas vezes é conhecida como fratura por estresse, fraturas que acontecem em alta frequência, mas muitas vezes não apresentam uma grande magnitude. Então essas lesões nos membros inferiores devem ser avaliadas com muito cuidado, porque uma simples ação de correr pode chegar até 4 vezes o peso corporal de intensidade de impacto
nos membros inferiores. Um salto, como o salto triplo, muitas vezes pode chegar a 20 vezes o peso corporal do indivíduo. Então, é preciso equilibrar bem a relação entre carga e repouso, exercício e repouso. Existe, obviamente, uma relação entre magnitude da carga e frequência da carga. Quanto maior for a magnitude da carga e mais ela ocorre, maior é a probabilidade de lesão. Porém, cargas de baixa magnitude, mas que ocorrem em alta frequência, elas são igualmente capazes de gerar lesão no indivíduo. Então, é por isso que nós precisamos entender muito bem a relação entre esforço e pausa, dar o tempo suficiente para que o indivíduo possa se recuperar após uma série de estresses. Quais são as lesões mais comuns presentes nos ossos? 10% das lesões agudas em crianças e adolescentes acometem a epífise, são as chamadas lesões epifisárias, e que essa possibilidade de lesão na placa epifisária pode sim representar um fechamento prematuro. Então, isso não significa que a criança não deve fazer exercício físico ou praticar esporte de maneira alguma, mas que ela tem que tomar muito cuidado com a magnitude e com a frequência dessas cargas. Então, a partir do momento que a magnitude e a frequência da carga, ou a frequência da carga são extremamente altas, existe sim o risco de lesão da placa epifisária e, com isso, há um processo de calcificação dessas placas, uma calcificação prematura dessas placas. Então, não é que o exercício físico promova o fechamento prematuro, mas sim a alta intensidade e frequência das cargas. Também temos a osteocondrose, que representa aí a interrupção de suprimento sanguíneo, normalmente presente aí nos traumas frequentes, e também a fratura, que é a interrupção da continuidade de um osso, e que a natureza da fratura depende da direção, intensidade, magnitude e duração da carga mecânica suportada. Elas podem ser simples, quando as extremidades continuam dentro dos tecidos moles, ou as expostas. Então, nós temos aí fraturas completas, fraturas incompletas, as fraturas chamadas fratura em galho verde, que é uma fratura ou uma fissura, né? Uma fratura parcial, ou ainda uma fissura, como essa que vocês estão vendo aqui, e as fraturas múltiplas, né? Que são as mais difíceis de serem regeneradas, muitas vezes envolve aí, perda de comprimento da diáfise do osso, né? Dada a dificuldade de regenerar esses pequenos pedaços, e elas normalmente acontecem em cargas como a carga de torção, como eu falei para vocês há pouco. Então, com isso, nós encerramos a nossa aula de cinesiologia do sistema ósseo e encontro com vocês na nossa discussão.